Como é que o senhor vê essa situação do trabalhador nos dias de hoje? Olha, o Brasil está vivendo, a meu ver, um dos momentos mais críticos no quesito do emprego, da saúde e da relação capital e trabalho. Foi gerado no governo a reforma trabalhista com o intuito de melhorar a relação capital e trabalho e a possibilidade de geração de empregos. E, como nós já havíamos adiantado, não aconteceria porque foi uma reforma assodada, sem diálogo, sem que houvesse a participação da sociedade. Foi feito de forma muito pontual para tentar diminuir a capacidade do movimento sindical, eliminando os recursos, eliminando uma série de ações, como a homologação, por exemplo. Ou seja, foi o ambiente que o Brasil vive hoje no Congresso Nacional, é um ambiente de liberal extremado, a flexibilização de conquistas importantes que foram criadas e aprovadas na Constituição de 88 e querem desconstituir aquilo que muitas pessoas até perderam a vida na época da ditadura para conseguir fazer com que nós tivéssemos uma carta social que desse ao povo brasileiro a condição de cidadão. Então temos muitas preocupações. Os empregos gerados são empregos precários, não é? São empregos na informalidade, e a utilização agora de certos instrumentos, como o trabalho intermitente, tem ocorrido como análogo à escravidão. Lá na cidade de São Paulo, uma rede de lojas estava contratando os funcionários por R$ 5,85, ou melhor, R$ 4,85 a hora. Vamos arredondar para R$ 5,00, trabalhar 5 horas por semana, o que daria R$ 25,00 na semana e por mês R$ 100,00. Só que quem contratou esqueceu que se a pessoa contratada quiser ficar no sistema previdenciário, ele é obrigado a recolher 8%, mas sobre o salário mínimo. Então ele vai receber R$ 20,00 no fim do mês. Então são preocupações que nos deixam indignados, com uma mudança que não teve essa sensibilidade do diálogo, porque a UGT, inclusive, ela é uma central reformista. Desde que nós nascemos há 10 anos, e principalmente no último congresso, em 2015, nós sempre estamos fortalecendo a necessidade do Brasil aprimorar algumas das suas estruturas. A primeira delas, inclusive, seria a reforma do Estado, né? Esse ativismo do judiciário, esse desencontro entre os poderes, tem trazido uma série de desconfortos para a nossa sociedade. Da mesma forma que essa nova configuração do Estado era no sentido de eliminar a vulnerabilidade que temos no campo da corrupção, né? Porque por mais que tenha Lava Jato, por mais que uma série de situações foram já tomadas, mas a impunidade, infelizmente, continua agraçando, o que nos preocupa. A reforma previdenciária também, a UGT, ela é favorável, lógico, com alguns acertos, e principalmente no valor, que a nosso ver é o mais importante, que nós temos que ter uma previdência que seja, o princípio da equidade seja observado. Todos nós temos que estar sob o mesmo guarda-chuva. Os militares, né, os servidores públicos, todos nós. Não pode ter no Brasil gente de primeira e de segunda categoria. Nós todos somos brasileiros. A própria reforma trabalhista, nós achávamos que tinha que ter algum aprimoramento, mas não da forma que foi feito. A reforma tributária é uma reforma essencialmente necessária para dar oportunidade que todos paguem menos. O Brasil é um dos países que tem os maiores tributos. As pessoas às vezes falam, eu sou o dono da minha empresa. Dono não é, porque 37% da empresa é do governo. Então, a UGT ela é reformista e vê necessidade efetiva, num momento que nós estamos tendo tantas mudanças com a tecnologia avançada, com a inteligência artificial, tantas coisas acontecendo, é necessário realmente a sociedade estar debatendo e discutindo, e todos de forma paritária. Na Europa, por exemplo, o movimento sindical é muito forte. Na Alemanha, ela tem uma participação enorme, porque numa democracia
é fundamental que as instituições todas sejam fortalecidas. E no Brasil, de forma totalmente contrária, o ambiente que nós estamos vivenciando é para tentar acabar com o movimento sindical. Certo, Ricardo. Em relação ao desemprego, o Brasil, nos últimos meses, vem mostrando uma redução no número de desempregados, mas uma redução muito pequena, podemos dizer assim. Como é que o senhor vê essa questão do desemprego no país hoje, ultrapassando os 12 milhões de desempregados? A questão do emprego, que é o maior patrimônio do trabalhador, é uma das preocupações maiores do movimento sindical e da UGT em especial, né? Nós temos uma preocupação muito grande. E, como disse anteriormente, imaginava-se com a reforma trabalhista tivéssemos instrumentos à disposição da sociedade para diminuir o impacto do desemprego. Infelizmente, isso não ocorreu, porque o emprego que está sendo gerado é um emprego mais focado na informalidade ou um emprego considerado aquele que é precário. Não é isso. O Brasil tem que ter, na verdade, a sua capacidade da geração de emprego, em especial em áreas da tecnologia. Eu sou o presidente também do Sindicato Comercial de São Paulo, que a área de comércio e serviços é o maior empregador do nosso país. É uma área que está sofrendo demais os impactos da tecnologia. Hoje você vai em vários supermercados do nosso país que você tem o caixa sem caixa. Você hoje tem uma venda pela internet, uma venda por telefone, que chega a 25% das vendas das lojas, por exemplo, que tem na sua venda física a geração de emprego. Quando ela é venda pela internet, já diminui muito. Então nós precisamos buscar e compreender essas mudanças, não só no Brasil, no mundo todo, para que nós possamos definir um caminho de geração de emprego com qualidade, geração de emprego que dê alternativa às pessoas estudarem, serem cidadãs. É uma das, com certeza, maiores preocupações. O aumento que ocorreu nos últimos meses de possibilidades de emprego são empregos que, a meu ver, não deviam nem ser considerados. Não são empregos de qualidade e são empregos de subsistência, porque muitos que estão desempregados não têm pão para colocar na sua mesa e se submetem a qualquer tipo de possibilidade para que eles possam comprar o pão. Ricardo, vamos falar um pouquinho da questão política no país, né? Sobre tínhamos, vamos dizer assim, na época que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu presidente, depois reelegeu, fez a sua sucessora, reelegeram a ex-presidente Dilma também. Ele era considerado o representante dos trabalhadores. Hoje, existem novas figuras que a gente pode dizer que são representantes dos trabalhadores. Como é que tu vê nesse sentido? Olha, na realidade, o Lula ele teve origem no movimento sindical, mas o governo dele foi um governo para toda a sociedade. Muitas das oportunidades, na crise de 2008, por exemplo, muitas empresas foram buscar suporte financeiro em bancos oficiais. O presidente Lula, a meu ver, foi o melhor presidente do nosso país. E não foi um presidente dos sindicalistas ou dos trabalhadores, ele foi um presidente dos brasileiros e das brasileiras. Tivemos aí uma série de infelicidades, não há dúvida, e hoje, na realidade, o movimento sindical ele tem buscado alternativas de ter uma pessoa para ocupar essa cadeira tão importante, que tem alguns quesitos que são eles que são fundamentais. Não podemos ter ninguém sentado nessa cadeira que tem qualquer indicativo de corrupção. Porque a corrupção acabou com o sonho do brasileiro. A desesperança está no ar. Não é? Nós não nos consideramos cidadãos por conta que fomos realmente roubados na educação, na saúde e assim por diante. Tem que ser uma pessoa que tenha uma capacidade de gestão muito forte, que saiba, porque o Brasil tem um orçamento de trilhões, então nós precisamos ter uma pessoa que tenha essa capacidade de instrumentalizar os recursos de forma ética e de forma que eles sejam muito bem empregados, que possam gerar emprego, gerar riqueza e dar ao nosso país a grandeza que merecemos. Chegamos, na época do Lula, a ser o quinto país do mundo
né? Hoje devemos ser o 8º ou 9º, somos um dos maiores países do mundo. E tem que ser uma pessoa que tem sensibilidade com as questões sociais, né? Tem que ter a questão da diversidade. Hoje ainda nós temos discriminação racial no Brasil, as mulheres também são discriminadas, tem a questão do assédio, tem tantas questões aflorando, então nós precisamos de uma pessoa que tem essa característica e essa sensibilidade, né? De dialogar, de transitar entre a direita, a esquerda e o centro e buscar sempre alternativas de um Brasil de distribuição de renda, um Brasil com educação, com saúde e cidadania. Hoje a gente pode dizer então que a corrupção, também na sua opinião, é o principal instrumento nocivo para que o país possa vir a crescer? Com certeza absoluta, porque você, veja, nós tivemos aí 2, 3 anos totalmente perdidos. Não cresceu, pelo contrário, decresceu. Um ano decresceu 3, outro ano decresceu mais 3. Isso significa que essa corrupção, ela continuou nessa ausência de políticas econômicas e sociais, continuou tirando o dinheiro do trabalhador e da sociedade. Quando você coloca, chegamos a ter 14 milhões de desempregados. É mais do que Portugal, do que a Suécia, um contingente muito grande, pessoas esfomeadas, né? Pessoas que não são consideradas como cidadãos. Então essas questões, a meu ver, são as mais graves. E no próximo governo tem que focar muito na educação, na formação. Esses são os quesitos que vão fazer a transformação no nosso país. Todos nós sonhamos, mas muitas vezes nós não temos capacidade de instrumentalizar o que nós sonhamos, porque nós não temos educação, não fomos capacitados para isso. Então o instrumento mais poderoso do próximo governante é fazer com que nós tenhamos um ensino, que a gente aprenda a ler e entenda o que nós estamos escrevendo. Porque muitos saem dos bancos escolares e não conseguem entender nem o que escreveu. Isso é muito ruim. Isso vai sempre nos manter um país de terceiro mundo. E o Brasil é muito mais do que isso. O povo brasileiro é o povo mais extraordinário. Nós temos o maior número de terra agricultável do mundo. O Brasil é menor que a China, menor que os Estados Unidos, mas nós temos muito mais terra para dar alimentos do que qualquer um desses países. E não sabemos aproveitar. Então, a mensagem mais fundamental para todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, não é? Ou estão lendo no jornal, é fundamental que nós tenhamos a arma mais poderosa esse ano, que é o voto. Tem que ser um voto consciente, votar em pessoas que queiram fazer o bem para o nosso Brasil e não encher o bolso e não pensar só no umbigo dessas pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas que pensam pelo Brasil sejam eleitas e façam do Brasil o país que hoje é dos nossos sonhos, um país cidadão. Ainda falando em política, já estou quase finalizando aqui as minhas perguntas, Ricardo. Essa questão da corrupção, ela acabou desgastando muitos partidos, tanto de direita, quanto de centro, quanto partidos de esquerda, e de modo especial o PT, por estar ali esteve no poder, no caso, durante 13 anos. Como é que se vê essa questão do desgaste do PT hoje, nos dias de hoje? Eu vejo que, na realidade, todos os políticos estão maculados. A gente percebe até nas redes sociais que vários deles ou estão em eventos públicos ou estão em viagem, em aviões, e eles, a comunidade, a sociedade tem chamado a atenção, o que isso é importante, não é? Eu tenho certeza absoluta que não só o PT, mas infelizmente muitos dos partidos, eles foram envolvidos nessa questão da corrupção por conta da eleição, dessa relação promíscua com as empresas, para que pudesse ter recursos para serem eleitos. Por isso que eu disse, numa das primeiras falas aí com você, Ranieri, de que a reforma do Estado, a reforma política era fundamental para impedir situações como essas, porque as eleições, basicamente, são um dos fundamentos mais graves da corrupção que nós estamos vivenciando hoje. Então, os partidos iam pegar recurso para eleger os seus políticos e esses valores seriam ou caixa 2, ou corrupção mesmo, trazendo ao Brasil todo uma situação grave que nós estamos vivenciando. Então, é muito importante, não é, que nessas próximas eleições nós tenhamos esse foco.
para que eu falei da característica do mandatário principal do país, mas as eleições servem para todos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, todos eles têm que ter nesse quesito de observância da sociedade. E eu tenho certeza que o grupo aqui da Rádio Rainha terá um papel muito especial aqui em Bento Gonçalves e região, no Rio Grande do Sul, no sentido de valorizar cada vez mais a necessidade do Brasil passar limpo definitivamente esse passado que não nos orgulha e criar oportunidades para o futuro tão próximo de termos pessoas do bem, para que a gente possa ter um Brasil que nós sonhamos hoje, né? Um Brasil para os nossos filhos, para os netos, de educação, cidadania e principalmente de respeito. Para finalizar esse ponto da política, vou lhe perguntar, porque é um dos assuntos que vem ganhando força, principalmente nas redes sociais, né, Ricardo? A questão do Bolsonaro, uma figura totalmente extrema-direita, com um perfil mais conservador, com um apelo mais conservador. Como é que o senhor vê essa ascensão do Jair Bolsonaro, principalmente nas redes sociais, mas agora também nas últimas pesquisas, até uma pesquisa hoje da CNT foi divulgada, o Lula continua em primeiro lugar e o Bolsonaro vem em segundo, com 20% do eleitorado. Como é que o senhor vê a questão Jair Bolsonaro nas eleições de 2018? Eu vejo com preocupação, porque eu sou daquele, eu tenho 64 anos de idade, e eu, estudante lá em São Paulo, na PUC, a gente percebia a ausência da liberdade, o que a ditadura fez com o nosso país, que é um dos princípios basilares de uma sociedade democrática, é a liberdade. E o Bolsonaro, ele, na verdade, representa muito o que representou aquelas pessoas da ditadura. E a gente percebe que algumas pessoas têm feito até apologia de uma situação dessa. É muito grave. É fundamental que a gente consiga colocar com clareza qual é o conceito mais importante para que as pessoas possam ter alternativas de votar, mas votar nos extremos e votar principalmente naqueles que pregam até a arma, pregam a violência, realmente nos deixa muito preocupados, porque tendo, como você mesmo disse, um indicativo na pesquisa com um percentual bastante elevado, significa que uma parte da população não consegue perceber da forma que eu estou expressando, porque eu vivenciei e sei o que é não ter liberdade no nosso país. Para finalizar agora de vez mesmo, o que motivou a vinda do senhor aqui, Bento Gonçalves? Como é que o senhor está vendo a cidade e o que motivou mais a chegada do senhor aqui? Olha, nós temos um dos sindicatos mais importantes do Rio Grande do Sul, que é dos comerciários de Bento Gonçalves, presidida pela grande guerreira e amiga Aurildes, e que já tinha, já há algum tempo, convidado para conhecer não só a cidade, o sindicato, a região, e hoje tem uma atividade que é justamente para as pessoas, o abraço aos trilhos, né, que é uma questão de valorização às pessoas que vivem na vulnerabilidade, que é um dos princípios principais da UGT. Porque a UGT, na realidade, nasceu há 10 anos para ser uma central de rua, né, para buscar alternativas para o trabalhador enquanto está na sua comunidade, enquanto cidadão. E é uma atividade que eu vislumbro como muito importante que vai ocorrer aqui em Bento Gonçalves, e aliado a isso, prestigiar pessoas dessa região, em especial Aurildes, em um dos sindicatos, a meu ver, mais atuantes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é dos comerciários de Bento Gonçalves.